E se os poderosos não pudessem mais escapar da justiça? E se pela primeira vez juízes corruptos, torturadores e ladrões do Estado tivessem seus bens congelados, vistos negados e seus nomes manchados no cenário internacional? Parece ficção? Não é. Isso já existe e é a Lei Magnitsky. Fontes: o presidente americano Donald Trump poderia usar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e aliados. Essa lei já tirou o sono de muita gente graúda pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas antes de chegar nos nossos tiranos de toga e terno, você precisa conhecer a história que deu origem a tudo isso, porque é impossível entender o poder dessa lei sem entender quem foi Sergei Magnitsky. Sergei Magnitsky era advogado e auditor. Era russo e foi ele quem descobriu um dos maiores esquemas de corrupção da história recente daquele país. 230 milhões de dólares desviados por dentro do próprio governo. E ele fez o que qualquer cidadão íntegro faria: denunciou. E o que aconteceu com ele? Foi preso. Isso mesmo, preso por ter falado a verdade. Passou 358 dias detido, sem julgamento, enfrentando condições desumanas. Negaram atendimento médico, mesmo com ele sofrendo de pancreatite e cálculos biliares. O transferiram várias vezes e o isolaram, ignoraram. E quando o prazo da prisão preventiva estava prestes a expirar, o que obrigaria sua soltura, ele foi espancado até a morte por 8 agentes dentro da prisão. Morreu dentro do sistema, na cara dura, com o aval do próprio Estado que ele tentou denunciar. Isso te lembra alguma coisa? Mas aí vem a virada. O nome dele não foi apagado da história. Pelo contrário, virou símbolo mundial de resistência. Bill Browder, ex-cliente e amigo de Sergei, pegou essa tragédia e transformou num movimento global por justiça. Foi ele quem escreveu o livro Alerta Vermelho: Como me tornei o inimigo número 1 de Putin, e liderou a articulação que criou a Lei Magnitsky. Em 2012, os Estados Unidos aprovaram a primeira versão da lei e criaram uma regra clara: se você é um agente público envolvido em corrupção, tortura ou violação de direitos humanos, você pode ser punido. Mesmo que o seu país te proteja, mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância. E o que acontece com quem cai nessa lista? Bens e contas no exterior congelados, visto negado, nome exposto em listas internacionais, bloqueio de transações financeiras globais, sanções comerciais e diplomáticas. A vergonha internacional de ter o nome marcado para sempre. E o melhor, não precisa esperar julgamento no país de origem. Essa lei foi feita justamente para os casos em que o próprio sistema virou cúmplice do abuso. Agora pensa aqui no Brasil. Gente presa por opinião, exilados, idosos jogados em presídios, sem condenação, mulheres presas em condições desumanas. Uma delas condenada a 14 anos por pichar com um batom. O Clesão, que morreu na cadeia, mesmo com parecer favorável à sua soltura. Milhares de famílias destruídas. Tudo isso em nome da tal democracia. Pelas mãos daqueles que hoje instauram uma ditadura no Brasil. E a pergunta que fica é: quem paga por isso? Porque quando o abuso vem de cima de um juiz, de um ministro, de um sistema que deveria proteger, quem é que pune os punidores? E é aí que entra a Lei Magnitsky. Justiça além das fronteiras. Em vários países, essa lei já foi usada contra militares, políticos, juízes e agentes estatais envolvidos em tortura, censura e corrupção. Ela não tem passaporte, não tem fronteiras. E agora, o mundo começou a olhar para o Brasil com outros olhos. Porque o que antes era chamado de assunto interno, agora é caso internacional.
Violações que antes eram varridas para debaixo do tapete agora podem gerar consequências. Sergei Magnitsky foi calado na covardia, mas a história dele virou lei. E hoje, essa lei ronda o pesadelo de quem abusa do poder. Se depender da verdade, da pressão da sociedade e da força da justiça internacional, a covardia que destruiu tantas vidas aqui no Brasil ainda vai ter um preço alto. Porque antes de responder a Deus, tem gente que vai ter que prestar contas aqui mesmo, por todo o mal que causou.